Vamos ver agora o coeficiente global de transferência de calor para um trocador tubular aletado. Então repare o seguinte: com a instalação de aletas sobre a superfície externa de um tubo, a transferência de calor através dessa superfície é alterada. Sendo assim, o coeficiente global de transferência de calor para essa superfície combinada, superfície base, que remanesce, né, descoberta sem as aletas por cima, e a superfície adicionada, né, que foi estendida através das aletas, ele deve ser adaptado para representar esta adição de superfície. Por quê? Porque 1 sobre UA, sendo U esse coeficiente global para a transferência de calor através da superfície aletada, vezes o A, que nesse caso é a área total de superfície, deve ser a resistência térmica equivalente, que permitirá calcular a taxa total de transferência de calor. Então, na expressão 1 sobre UA, a área A para um trocador aletado será a soma de AB mais AF. Entendem? Então, o coeficiente global de transferência de calor, como tem sido, né, até aqui, vai seguir a convenção, né, arbitrária, de que ele se refere sempre à superfície externa do trocador, a superfície externa do tubo interno, né, do trocador. Então, essa superfície externa total será AB mais AF. Assim, considerando um conjunto de N tubos com NF aletas em cada tubo, nós podemos equacionar as áreas de transferência de calor, como nós vamos ver a seguir. Eu coloquei aqui essas figuras só para a gente lembrar do equipamento real, né, que nós estamos trabalhando. Então vejam, aqui é o corte transversal, né, aqui nós temos o corte transversal de um trocador multitubular aletado. Então nós temos 7 tubos aqui, né, com várias aletas, né, em cada tubo. E no caso, aqui nós temos a representação de seção transversal para um trocador bitubular aletado, aonde está explicitamente colocada a altura da aleta e a espessura da aleta AB e os vários diâmetros importantes no cálculo, tá ok? Então vamos manter, no caso do multitubular, o DS, o DI é o diâmetro interno de cada tubinho desse, DO é o diâmetro externo de cada tubo desse e o número de aletas NF e o número de tubos NT. Pois bem, escrevendo as áreas de transferência de calor, né, importantes nesse caso, nós temos área interna, que corresponde à soma dessas áreas aqui, ó, dos vários tubos, aí, será πDI vezes L, que é o comprimento do tubo, vezes o número de tubos, NT. A área externa dos tubos internos, sem as aletas, será AO, πDO vezes L vezes o número de tubos, tá? Então é a área externa de cada tubinho desse, somado, né, todas as áreas dos vários tubos, sem a instalação das aletas. Nós vamos colocar as aletas posteriormente. A área base, agora sim, já com aletas, né, que é a área não coberta por aletas, será L vezes o número de tubos, πDO, menos número de aletas vezes B, onde B é a espessura da aleta. E a área total das aletas, eu vou calcular a área total aletada, né, estendida, AF, incluindo as pontas, tá? Então, AF será L vezes número de aletas, vezes número de tubos, vezes 2A mais B. Assim, a área externa total, que será a área base, mais a área das aletas, né, a área lateral e da ponta das aletas, somando aqui AB mais AF, nós temos essa expressão. Simplificando, fazendo álgebra e simplificando, nós temos L vezes NT vezes πDO mais 2 eta 2NF vezes A, ok? Então vamos lá. Usando essas áreas, pessoal, nós podemos calcular as resistências térmicas que compreendem esse circuito térmico de transferência de calor do fluido externo para o fluido interno de cada tubo, ok? Então vamos equacionar essas resistências. Quais são as resistências que nós temos? Primeiramente vou expressar as resistências a partir do fluido interno, ok? Então nós temos uma resistência convectiva interna, que está aqui dentro do tubo, né, correspondente
a resistência convectiva através da camada limite do fluido que circula aqui dentro. Depois, nós temos a resistência de incrustação interna, que será representativa de uma crosta que venha a se formar aqui por dentro do tubo. Se a corrente for uma corrente suja, vai haver depósito. Depois nós temos a resistência condutiva, né, de parede, que é essa resistência aqui da parede do tubo interno. Depois nós teremos uma resistência externa, que eu vou chamar de RO. Essa resistência externa é um pouquinho mais complicada, porque ela será uma combinação de 3 resistências. Quais são essas resistências? A resistência condutiva, enfrentada, né, pela energia ao ser transferida através da aleta. Então a resistência condutiva da aleta é a resistência condutiva através da aleta, do comprimento da aleta, vamos dizer. Depois nós temos a resistência de incrustação externa. Veja bem, do mesmo jeito que pode se formar uma crosta aqui por dentro, pode se formar uma crosta sobre as aletas, né, um depósito, uma incrustação. E nós vamos incluir no coeficiente global esse efeito da incrustação externa. Assim nós teremos uma resistência de incrustação externa. E sobre essa crosta nós teremos a resistência convectiva externa. Essas 3 resistências serão combinadas, nós vamos fazer uma dedução matemática para combinar em uma única resistência externa RO. Pois bem, as resistências convectivas, né, interna e de incrustação são simples. RI, a convectiva, é 1 sobre HIAI, e a resistência de incrustação interna é o RDI sobre AI. Ok? A resistência condutiva da parede interna do tubo também é simples. Pode ser calculada, né, para NT tubos como sendo DI NT, número de tubos, vezes LN DO sobre DI dividido por 2AIK. Certo? A gente escreve a área total. Na expressão da área total tem lá o L, a gente isola o L e substitui o L aqui e nós obtemos esse resultado. Ok. Considerando a formação, né, da incrustação externa, o coeficiente de transferência de calor efetivo sobre a aleta resultará de uma combinação da resistência convectiva do fluido externo e da resistência de incrustação que se forma sobre a aleta. Então a combinação dessas resistências permitirá calcular um coeficiente de transferência de calor efetivo, ou composto, ou combinado, que eu vou chamar de HO'. Certo? Vamos ver como calcular esse HO'. Então, utilizando as definições de eficiência de aleta ΔF, que nós já vimos anteriormente, e da eficiência ponderada de aleta ΔO, a taxa de transferência de calor através da superfície externa dos tubos é dada da seguinte maneira: Q é igual a HO' vezes área base mais área das aletas vezes eficiência da aleta vezes a diferença de temperatura entre a superfície base e o fluido externo. Usando a definição de eficiência ponderada, nós chegamos a esse resultado aqui. Ó. Eu vou só lembrar qual é a definição de eficiência ponderada. Então, a eficiência ponderada nós deduzimos como sendo AB vezes AF ΔF sobre 1AB mais AF. Observe esse termo aqui, ó, que contém a eficiência da aleta. Esse termo é igual a esse termo aqui, estão vendo? Então, esse termo é igual a ΔO vezes AB mais AF. Percebam? Então, isso é igual a isso vezes isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir isso aqui por isso vezes isso. Ó. Esse termo vai desaparecer e vai aparecer eficiência ponderada vezes área base mais área da aleta. Ok? É somente isso. Então agora nós temos a equação para a taxa total de transferência de calor através das áreas somadas, né? Área base mais área da aleta, que é a área total de transferência de calor. Assim, a resistência combinada será, vou chamar de RO, igual a 1 sobre HO' vezes ΔO vezes AB mais AF. De onde é que saiu essa expressão aqui, pessoal? Vejam. Nós temos que a taxa é igual a isso vezes o ΔT, na verdade.
Considerando lá a analogia com circuitos elétricos, né, a gente tem que lembrar que a corrente é igual à diferença de tensão sobre resistência, não é isso? Então, a diferença de tensão corresponde à nossa diferença de temperatura, que é a força motriz para a taxa de transferência de calor. Então, o ΔT sobre a resistência vai me permitir identificar qual é a resistência. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter essa expressão aqui, ó, e baixar ela aqui para o denominador. Então, nós teremos TB menos TO dividido por 1 sobre HO' eta O vezes AB mais AF. E 1 sobre essa expressão aqui é a resistência térmica equivalente do circuito. É o que nós temos aqui, ó. Ok? O resto é só manipulação, tá? Manipulação e substituição de definições anteriores. Porque o HO' é 1 sobre RDO mais 1 sobre HO. Então, colocando aqui e passando para o numerador invertido, nós temos RDO mais 1 sobre HO. Ok? E aí nós podemos fazer mais uma manipulação algébrica aqui, distribuindo, né, aqui o denominador. Nós obtemos o RDO sobre isso aqui e 1 sobre HO sobre isso aqui também, né, sobre esse denominador aqui que dá esse resultado. 1 sobre HO eta O vezes AB mais AF. Bom, então chegamos agora no coeficiente global. Lembrando que 1 sobre UA é a expressão geral de resistência equivalente calculada a partir do coeficiente global de transferência de calor, ok? Só que dessa vez o nosso U será especificamente UD. Por que eu vou chamar de UD? Porque será um coeficiente global considerando a incrustação. E nós já definimos, né, que o coeficiente global considerando a incrustação, incorporando o efeito da incrustação, será o nosso coeficiente global de projeto, não é isso? Então aqui nós temos o D. E a área, né, do 1 sobre o A, esse A é a soma da área base mais a área das aletas. Então nesse nosso caso aqui, do trocador aletado, a área total é a área base mais a área das aletas. 1 sobre UA é igual à soma das resistências, não é isso? Porque são todas em série. Resistência interna convectiva, mais resistência interna de incrustação, mais resistência condutiva do tubo interno, mais o RO, que é aquela resistência combinada das 3 resistências que eu já falei aqui. A condutiva, da aleta, incrustação externa e convectiva externa. Está tudo nesse RO. Então veja, é um somatório de resistências, né, porque o circuito é em série. O que é que nós podemos fazer, pessoal? Substituir as expressões de resistência, porque nós já temos todas, olha só. Nós temos o RI, temos o RFI, temos o RK e temos o RO. É só substituir aqui, ó. Vai dar uma expressão gigante, ok? E essa expressão será essa aqui, né? Se nós isolarmos o coeficiente global de transferência de calor, cancelando todas as áreas, aqui tem uma álgebra razoável, tá, pessoal? Aqui tem uma álgebra significativa. Fazendo aqui as operações algébricas, os devidos cancelamentos de área e tal, as áreas vão desaparecer. E aí nós obtemos, isolando o coeficiente global de projeto, o D, nós obtemos esse resultado aqui. Tá? No menor tamanho já colocado aqui no menor tamanho. Então o D para o trocador aletado com NT tubos e NF aletas em cada tubo será igual a essa expressão aqui. Cuidado com o menos 1, tá? É 1 sobre isso aqui tudo, ó. Tem um menos 1 aqui, viu? Não esqueçam desse menos 1, para não errar bobagem. Ok. Como nós temos o coeficiente global de projeto, pessoal, como é que a gente faz para obter o coeficiente global de polimento? Note que dessa vez a gente está seguindo o caminho inverso, porque o nosso processo dedutivo já levou à forma mais completa do coeficiente global. Qual é a forma mais completa? Considerando a incrustação, não é isso? Normalmente a gente deduz o coeficiente global limpo e depois adiciona as resistências de incrustação. Aqui nós fizemos o contrário, né, devido a essa combinação de resistências mais complicada aqui, né? Então o que é que nós vamos fazer? Eu vou simplesmente zerar, fazer RDI igual a 0 e RDO igual a 0. Se a gente zerar
vão desaparecer, né, termos nessa equação aqui, né, porque vai ficar 1 sobre DI vezes 1 sobre HI, isso aqui vai desaparecer, vai ficar 1 sobre ETAO multiplicado por 1 sobre HO. Fazendo as operações e simplificando, nós temos o coeficiente global limpo, né, ou de polimento, o C, igual a esse resultado aqui. Lembrar aqui do menos 1, porque senão o trocador explode, tá? Não vai funcionar. Ou vai explodir ou vai dar uma carga térmica insuficiente. Então não esqueçam do menos 1 aqui. É 1 sobre essa expressão. Ok. Como no cálculo, né, pessoal, do trocador, a gente geralmente calcula o C primeiro e depois calcula o D adicionando os fatores de incrustação, eu poderia fazer o cálculo do UD, né, e depois usar essa expressão aqui para calcular o C zerando os RDs. Ok. Porém, eu teria, vamos dizer assim, duplicidade de operações matemáticas, né? Porque se o C foi obtido a partir dessa expressão mais complicada aqui, fazendo uma simplificação, então é lógico concluir que essa expressão de o C está contida na expressão mais geral de o D. Reparando isso, nós podemos fazer mais algumas operações algébricas aqui, ó. Por exemplo, pegar o D, aí distribui esse termo aqui, ó, esse vezes esse, mais esse vezes esse. Aí distribui aqui 1 sobre ETAO vezes RDO, mais 1 sobre ETAO vezes 1 sobre HO. Fazendo essas operações e reagrupando aqui os termos, ó, nós obtemos, rearranjando aqui, mudando a posição aqui dos termos, ó, é possível nós obtermos essa forma que eu estou mostrando aqui para vocês. E se você reparar, esse termo aqui, ó, daqui até aqui, corresponde a esse termo aqui, ó, do coeficiente global limpo. Estão vendo? Tá? Então, esse termo aqui é o inverso do coeficiente global limpo. Estão vendo? Então, o que é que isso significa? Significa que eu posso pegar essa expressão grandona de UD, trocar isso aqui tudo por 1 sobre o C. E o resto é mantido. E aí nós obtemos essa expressão, né, essa equação de UD bem mais compacta. Estão vendo? UD é igual a 1 sobre o C mais DO mais 2A, altura da aleta, número de aletas, sobre π, vezes RDI sobre DI, mais RDO sobre ETAO, elevado a menos 1. Não esquecer desse elevado a... Tudo aqui está elevado a menos 1. Ok? Tudo está elevado a menos 1. Com essa expressão, pessoal, nós podemos seguir o fluxo normal do cálculo. Né? Qual é o fluxo normal? Primeiro calcular o C e depois com o C calculado, eu calculo o D. Assim eu tenho menos desperdício, né, de operações matemáticas, vamos dizer assim. Porque eu vou calcular primeiro essa equação aqui, o C, e aí depois eu pego o valorzinho de o C, substituo aqui, ó, e faço só esse cálculo adicional utilizando os RDs. Estão vendo? Conforme a gente deveria esperar mesmo, né, se eu zerar os RDs, ó, fizer RDI igual a 0, RDO igual a 0, ó, esse termo zera, isso aqui zera. E aí nós obtemos que o D é igual a 1 sobre o C elevado a menos 1. Portanto, o D é igual a 1 sobre o C. Zerando esse termo e esse aqui. A determinação das temperaturas de parede em trocadores aletados também é importante para que se possa estimar com maior confiabilidade os coeficientes de convecção HI e HIO. Então, para que possamos fazer isso, necessitamos determinar as temperaturas de parede, TWI e TWO, porque a princípio existem duas temperaturas de parede, ou fazendo-se a aproximação, né, de resistência térmica através da parede interna do tubo, condicionando-se à presença das aletas. Se assim, nós necessitamos determinar as temperaturas de parede interna, TWI, que corresponde à temperatura na superfície, olhando aqui essa figura, corresponde à temperatura na superfície interna do tubo interno, e a temperatura de parede externa, TWO, que corresponde a uma média
de duas temperaturas de parede que realmente existem na superfície aletada. A temperatura TB, que é a temperatura verificada sobre a superfície externa do tubo, a superfície externa que ficou livre de aletas, e a temperatura TF, que é a temperatura da superfície da aleta. Estamos considerando essa TF como sendo uma temperatura média para toda a aleta, uma vez que nós sabemos que, na realidade, rigorosamente há uma distribuição de temperaturas, há um perfil de temperaturas ao longo da aleta. Nós vamos buscar a determinação de um TF médio, que representará esse perfil. A aproximação pela média é bastante razoável, uma vez que a altura da aleta não tende a ser, em aplicações práticas, a altura não tende a ser, vamos dizer assim, a altura é pequena o suficiente, a aleta é curta o suficiente para que essa aproximação pela média seja satisfatória. Fica melhor assim. Ok, o TWO vai ser uma média do TB com o TF, veremos mais adiante. Por que nós precisamos calcular o TWI? Já sabemos que as correlações mais confiáveis, de menor erro e mais modernas para a determinação do coeficiente de convecção se utilizam de um fator de correção pela viscosidade ou pelo número de Prandtl para aplicações de transferência de calor nas quais ocorre uma variação significativa de temperatura entre a entrada e a saída do fluido, porque nessas situações as variações de propriedades físicas, principalmente a viscosidade, também serão significativas. Então essas correlações mais modernas vão requerer a avaliação ou do número de Prandtl na temperatura de parede ou da viscosidade na temperatura de parede. Ou no caso de gases, até a própria temperatura de parede numa escala absoluta, Kelvin ou Rankine. O TW é a média, será a média dessa temperatura TB com TF. E é este valor médio, que eu vou chamar de TW, que usaremos para determinar o valor do HO. Certo? O TW e TWO vão influenciar no HI e no HO através dos fatores de correção para propriedades físicas variáveis. Bem, vamos começar aqui o procedimento. Não é complicado, a ideia é simples para a dedução dessas temperaturas, porém o mecanismo algébrico, o procedimento algébrico é bem tedioso, é bem elaborado, extenso. O circuito térmico a ser considerado vai envolver as resistências convectivas, interna e externa, sendo que a resistência convectiva interna se encontra aqui, sobre essa superfície interna do tubo interno, tá? E aqui por fora nós temos também uma resistência convectiva, sobre as aletas. Visualize aí o escoamento longitudinal do fluido, a formação de uma camada limite aqui sobre as aletas e sobre a superfície base. A resistência convectiva se concentra essencialmente nessa camada limite. E nós temos também uma resistência condutiva através da parede do tubo e uma resistência condutiva através das aletas. É esse jogo de resistências que, quando equacionado através das equações de taxa, permitirá a determinação do TWI, do TB e do TF, que nós usaremos para calcular o TWO. Então vamos equacionar aqui o circuito. Para o fluido interno, começando aqui, veja bem, na definição das equações, vamos considerar que o fluido quente é o fluido externo. Eu preciso fazer isso porque quando eu convenciono e crio equações de taxa seguindo essa convenção, os sinais das equações de taxa serão coerentes. Tá? Haverá uma consistência nesses sinais. Eu também posso desenvolver as equações considerando o fluido quente como sendo o fluido interno e escrever as equações de taxa de forma consistente para que os sinais não sejam conflitantes, não fiquem incoerentes entre si. O que eu não posso é misturar um ou outro. Tá? Então, nessas equações aqui, eu vou assumir que o fluido externo é o quente. Portanto, TWO é maior do que TWI. Por que eu sei isso? Porque eu vou escrever aqui a resistência, a equação de taxa convectiva para o fluido interno, eu vou escrever a HI, TWI menos TI.
Então, se TWI é maior do que TI, aqui nós teremos um delta positivo. Estão vendo? Eu estou escrevendo as equações de taxa de maneira que eu tenha deltas positivos. Sendo assim, estarei, né, impondo coerência nos sinais. E as equações no sistema estarão corretas, né? Estarão no sentido de que todas as taxas terão o mesmo sinal. Tá? Esse Q é igual a esse igual a esse. Então vamos lá. A primeira é taxa convectiva, HIAI, TWI menos TI. Resistência condutiva através da parede do tubo, 2 AOK TB menos TWI. Veja que o TB é a temperatura aqui, ó, do lado de fora do tubo, na superfície externa do tubo. Quando eu faço TB menos TWI, eu terei um delta positivo, porque TB será maior, já que ele está mais próximo do fluido quente, que eu estou convencionando aqui no caso dessa dedução como sendo o fluido externo, porque TO é maior do que TB, TB é maior do que TWI. Tranquilo? É importante entender isso, tá, pessoal? Então veja, aqui vai dar um delta positivo, e aqui nós temos a equação de taxa convectiva, que já foi deduzida até em aulas anteriores. Tá? Por último, a equação de taxa considerando o circuito térmico combinado da aleta com a resistência convectiva externa. Fazendo essa combinação, que também já foi deduzida em aula anterior, nós temos Q igual a AB, HO, ou HOAB, como quiser, vezes TO menos TB. Essa taxa aqui, ela corresponde à energia que está atravessando a superfície base, que é a superfície não aletada, ok? Por isso que nós temos aqui, ó, AB. Tá? Mas também nós temos transferência de calor através da superfície das aletas. Então, a transferência de calor através dessa superfície das aletas será a área da aleta vezes o HO, vezes TO menos T aleta, TF. Note que esse TF é uma temperatura média que vai representar a distribuição de temperaturas ao longo da aleta. Então, pessoal, a energia que será transferida no seu todo passará através da área da superfície base mais a área das aletas. E aí, somando aqui as duas taxas, ó, eu tenho a taxa total. Ok? Vamos ver o caminho aqui, tentar visualizar o caminho do fluxo de calor. O fluxo de calor, né, a energia sai do fluido quente, atravessa a área base e a área das aletas, depois atravessa a parede do tubo, depois atravessa aqui a superfície, né, interna, que está recoberta por uma camada limite, que vai produzir uma resistência convectiva, e aí chega no fluido frio. Esse é o circuito. Com essas três equações, note que se eu fui coerente aqui nos deltas de temperatura, e eu fui porque eu assumi, eu convencionei que o fluido quente é o fluido externo, esse Q terá o mesmo sinal desse, e aí eu posso igualar, eu posso montar equações aqui. Eu posso fazer esse lado direito igual a esse lado direito, ou esse lado direito igual a esse igual a esse, e por aí vai. Tá? Seguindo esse procedimento, nós conseguimos criar um sistema de equações. E aqui nós temos o sistema de equações montado fazendo a escolha de igualdades. Né? Essa não é a única forma de se combinar as equações e formar esse sistema. Há outras formas também. E podem dar ou resultados triviais, né, que são resultados inúteis, as outras formas, ou até podem levar às mesmas soluções que nós vamos obter agora. Mas essa combinação aqui, garantidamente, ela leva a um resultado útil, né, que vai determinar as temperaturas TWI e TWO. Então veja, essa primeira equação aqui, ó, é a igualdade dessa, do lado direito da primeira com o lado direito da segunda. E essa outra equação aqui é a igualdade da equação de taxa condutiva através da parede com a taxa total. Estão vendo aqui? Pois bem, a terceira equação que nós vamos usar é a equação que define, né, a eficiência de aleta. Nós vamos usar essa equação porque, primeiro, precisamos fechar o sistema.
Afinal de contas, nós temos 3 temperaturas a serem determinadas, que é TWI, TB e TF. TWI, TB e TF são nossas incógnitas. E com essas 2 equações apenas eu não posso resolver. Eu tenho que ter 3 equações para poder resolver 3 incógnitas, correto? Eu poderia montar a terceira equação combinando aqui também essas equações de taxa, por exemplo, igualando essa à última, e resolver o sistema. Porém, é interessante usar a eficiência da letra, porque com a eficiência da letra, essa variável explicitamente aparecerá no resultado final das equações de TW e TWO. E essa eficiência é um parâmetro importante e nós já calculamos ela durante o método. Nós já precisamos calcular ela no coeficiente global, por exemplo. Então, é interessante, em termos práticos, ter essa eficiência presente nas equações. E sem falar que com essa eficiência as equações ficam menores nesse formato, né, que nós vamos desenvolver. Ok, dito isso, nós temos 3 equações. As equações são linearmente independentes. Então, se elas são linearmente independentes, eu posso escolher quaisquer 3 símbolos desse monte de letrinhas que nós temos aqui e considerar esses 3 símbolos como variáveis dependentes de todas as outras variáveis que serão as independentes. Tranquilo? E aí, quais são os símbolos, quais são as letrinhas que nos interessam aqui? Nós estamos interessados em TWI, em TB e em TF. Sendo assim, essas 3 temperaturas serão eleitas como variáveis dependentes e nós vamos resolver o sistema para elas. Resolvendo o sistema para TWI, para TB e TF, nós obtemos esse resultado aqui. Da página anterior, pessoal, para essa tem um cálculo bem substancial, tá? E aqui também as equações eu já coloquei no formato compacto, usando esses parâmetros K1, K2, K3, K4, K5 e K6. Então, vocês podem ver que substituindo aqui esses Ks, as equações ficam de tamanho razoável, certo? São equações de temperatura de parede bem maiores do que as que nós usamos para um tubo um trocador sem aletas, correto? Mas vamos lá. O resultado do sistema para TWI é essa expressão aqui, para TB essa aqui, para TF essa aqui, aonde os Ks são dados aqui embaixo. Como é que nós calculamos a temperatura de parede? O procedimento, tanto no teste de mesa como se eu for implementar computacionalmente, o procedimento parte dos Ks. Primeiro eu calculo, né, o K1, K2, K3. Veja que o K3 já depende do K1 e do K2 aqui, ó. O K4 depende do valor de K3. O K5 depende do valor de K3. E o K6 não depende de K nenhum. Calculo os Ks e aí com os Ks eu venho nessas equações aqui e determino TWI, nessa aqui TB e nessa aqui o TF. Ok? Ainda não cheguei no ponto que nós queríamos, porque estamos interessados no TWO e não no TB e no TF. TB é a temperatura na superfície base externa e o TF é aquela temperatura média das aletas. O nosso TWO será uma média desse TB com esse TF. Que média será essa? Nós podemos calcular essa média de uma maneira que tem sentido físico forte se nós basearmos a ponderação dessa média na área de troca térmica. O que faz todo sentido. Porque nós temos uma área base e a área das aletas, estão vendo? Então, se a área base é praticamente zero, faz sentido que a temperatura média se aproxime da temperatura TF, e é o que acontece na realidade, né? Se a área base é muito grande e a área de aleta é pequena, faz sentido que a temperatura média da superfície total se aproxime do TB, que é o que acontece na realidade. Então, a média ponderada baseada na área, tendo as áreas como pesos, é uma maneira bem coerente para se determinar o valor médio da temperatura de parede externa. E aí nós definimos, isso aqui é uma definição que nós fazemos, TWO como sendo área base vezes a temperatura da área base, mais a área da aleta vezes a temperatura da aleta, dividido pela soma dos pesos, que é a área base mais a área da aleta. Certo? Usando as expressões de área,
que nós já deduzimos anteriormente, o AB e o AF estão já em vídeos anteriores, de aulas anteriores, substituindo aqui o AB e o AF e substituindo o resultado que nós obtivemos para TB e TF, esses dois resultados aqui, ó, esse e esse, se nós substituirmos aqui, fazendo também um rearranjo, uma álgebra significativa e organizando as equações, nós chegamos nesse resultado aqui. Ok? Esse resultado, ele é conveniente quando nós queremos calcular o TWO conhecendo o TB e o TF. Certo? Então nós podemos calcular o TWO através do TB e do TF. Porém, há outras maneiras de obter esse TWO. Nós podemos calcular o TWO usando o conhecimento de TB e TO ou de TI e TO, que é o mais comum. Tá? O mais comum é nós conhecermos as temperaturas dos fluidos e determinarmos a temperatura de parede a partir dos Hs e das temperaturas dos fluidos, e no caso aqui também da eficiência da letra, né? Então, notando isso, reparando isso, nós podemos reescrever as equações, manipular as equações, de maneira a obter esse resultado aqui. TWO como sendo igual a K1 mais K2 etaF, eficiência da letra, vezes TB mais K2 vezes 1 menos etaF vezes TO sobre K1 mais K2. Então, essa equação aqui nos dá TWO conhecendo TB e conhecendo TO. Veja que é diferente da anterior. A anterior nos dava TWO conhecendo TB e conhecendo TF. Estão vendo? Aqui é TB e TO. E por último, nós podemos novamente reagrupar as equações, operar e escrever essas equações de maneira a explicitar TI e TO. Nesse caso aqui, a equação é bem maior do que as anteriores, né? A expressão que fornece o TWO. Porém, ela nos permite calcular o TWO realmente a partir de duas temperaturas, sendo essas do fluido interno, TI, e TO do fluido externo. Lembre que, para calcular o TWI, nós temos, né, que determinar o valor dos Ks. Não todos, mas já alguns Ks tem que ser determinados através da equação, né, porque aparece explicitamente aqui, ó, o K4, o K6 e o K5, mas o K4, o K5 e o K6 exigem o cálculo do K3 e o K3 exige o cálculo do K1 e do K2. Então, para calcular TWI, nós já somos obrigados a calcular os Ks. Conhecendo o valor dos Ks, é só substituir aqui nessa equação. Ela é maior do que essa aqui, mas os Ks já são conhecidos, né? Então, substituindo aqui, e a eficiência da letra já é conhecida também, usando as temperaturas TI e TO, nós podemos calcular o TWO. É o TWO, pessoal, que a gente vai usar na determinação do H. Até o próximo vídeo, um abraço.